Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Nessa etapa dessa semana é o aperfeiçoamento de vivermos em bondade, um acréscimo de fé, e a bondade é ligada a viver ressurreto. Então hoje nós vamos dar mais um acréscimo para chegar em mais uma etapa do que Deus determina para a igreja tornar realmente gloriosa, agradável a Deus, e além do mais, que é a obediência a Deus, que é prosseguir a maturidade em Cristo. Vamos então ler a palavra de Deus na sequência da mensagem. Hoje vamos ler no Evangelho de São João, no capítulo 15. A leitura começará no verso 13, que é a sequência hoje que vamos ler. Evangelho de São João, no capítulo 15, a leitura vai iniciar-se no versículo 13. Todos digam graças a Deus. Vamos então fazer mais uma leitura, agora um acréscimo à fé relacionada à bondade. Vamos então ler. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamareis serviçais ou servos, em outras traduções, porque o que é servo não sabe as intimidades do seu senhor, mas o tenho-vos chamado agora amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eterno, vos tenho feito também conhecer e revelar-se a vós. Lemos aqui nas duas traduções. Então podeis agora sentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Irmãos e irmãs, então nós estamos numa sequência agora, nessa etapa deste ano, que é a porção dobrada do Espírito, vivendo ressurreto e subindo mais um degrau de fé. Então nós estamos relatando mais uma parte da visão quando nos convertemos há tempos atrás, para não ficar repetindo tudo que Deus foi mostrando. Então focamos partes que Deus vai trazendo luz e revelação. Então chegou em certo momento lá daquelas visões espirituais, que Deus mostrou assim uma pessoa, um doente, um homem tudo parecendo cheio de lepra, o corpo tudo transfigurado e dolorido, mas dentro dele dava-se a visão que estava brilhando. E a visão foi só esta. Então eu perguntava às pessoas, por que essa visão também foi dada? E fecha os olhos, abre os olhos, ainda continuo vendo. E certo tempo atrás, depois muitas pessoas falaram, não, é dom de visão, Deus vai te dar dom de cura, mas todos falavam muitas coisas. Mas há tempos atrás, em oração, de repente vem aquele lampejo da visão, e Deus declara, meu servo, lhe vou trazer luz agora aquele enigma. Enigma quer dizer uma visão, algo que é mostrado, mas não há um sentido ainda explicativo adequado. Mas aí Deus começou a falar pelo seu Espírito, que tudo estava relacionado ao livro de Jó, relacionado também à igreja tornar gloriosa. Então, lendo Jó várias vezes, então o que se nota em Jó? Jó tem dois princípios básicos para você entender todo o livro. No capítulo inicial até o 5, declara Jó fiel, dedicado a Deus, mas que o inimigo o requer, porque o inimigo acusa que ele servia a Deus porque estava próspero, não serviria a Deus debalde, pobre. E a Bíblia então declara em Jó 5, nos primeiros capítulos, que ele estava triste e vinha o problema, receava e acontecia, não vivia descansado. Os relatos lá dos primeiros capítulos do livro de Jó. E acabou que aconteceu tragédia sobre a vida dele, perdeu tudo. Perdeu filhos, filhas, riqueza e perdeu tudo que ele tinha. Então Jó foi atacado em todas as áreas. Ministerial, porque até a mulher dele falou,
não adianta servir esse Deus, não. Amaldiçoa o Deus e morre. Então é uma questão ministerial. Perdeu filhos e filhas e toda a família, questão familiar. E a mulher mandou abandonar a Deus e nem queria mais saber dele. E questão de saúde e financeira. Então Jó sofreu tudo ao mesmo tempo, uma questão de 9 meses. Mas veja que em Jó 42, o que declara? Declara que na hora que ele então não pensou nele mais, não olhou para ele mesmo, ele começou a orar para as pessoas, amigos, inimigos, ele gastou o resto da vitalidade orando. Em poucos dias a sorte dele mudou. O que ocorreu? Então é o que Deus falou da visão lá atrás, e ele declarou: há uma ligação muito de Jó com a igreja tornar gloriosa. Por quê? Porque quando nós estamos no primeiro nível de fé, nós devemos saber que devemos prosseguir e tornar espirituais, que quer dizer ressurretos, como foi lido ontem, levar a carga um dos outros, como foi lido também na palavra de Deus, lá em Pedro, 2 Pedro 1,5, que sobre a fé nós devemos acrescentar a bondade, a virtude, e ir subindo os degraus de fé. Então veja bem, na hora que Jó torna uma pessoa bondoso, quer dizer que ele não pensa nele, ele quer colocar no lugar das pessoas, subiu um maior nível de fé. Aí a unção aumentou, aquilo que estava demorando resolver, em dias resolveu, porque ele subiu degraus de fé. Então veja que isso que vai levando a igreja a tornar ressurreta, andar no Espírito. Então tem bênção, tem situação que não adianta só orar ou pedir a bênção, ou querer que resolva. Devemos subir os degraus de fé. É Hebreus 6, deixa os rudimentos e prossiga a maturidade. Então a questão da bondade é isso, é você falar: meu Deus, me tornei um cristão, eu quero agora nem pensar em mim mesmo, não vou ser mais egoísta, vou ser cristocêntrico. Mesmo que venha problema, luta de sabor, pessoa contra mim, me magoando, me atacando, me traindo, me abandonando. Jó passou tudo isso, perdeu tudo, perdeu esposa, perdeu filhos, ficou sem ninguém, sozinho, sem ninguém mesmo. Mas ele não abandonou Deus, ele manteve a integridade. E na hora que ele ora para as pessoas, a bondade é manifesta, que é um degrau de fé, e a unção é liberada. A unção quebra o jugo. Isaías 10, 27. Então aí ele viu a vitória. O que ocorreu com Jó? Como que ele enriqueceu? Então a palavra declara que é uma referência que o ímpio ajunta, mas o justo que vai beneficiar-se, os mansos herdaram a terra. Então o que ocorreu? Jó prosperou, ele foi sarado instantaneamente. O que ocorreu? Ele sai, e aonde ele entra, as pessoas falam: mas você estava morto, derrotado, perdeu tudo, tu está limpo agora, igual pele de criança, e vitorioso, teu Deus te restaurou. Então Deus toca nos ímpios e começa a beneficiar Jó, vem riqueza na mão dele. Então o que ele recebe, Deus vai multiplicando, por isso que ele enriquece, e aquilo que o ímpio ajunta vem para o justo. E prosperou ele, e ele daquilo multiplicou abundantemente, teve uma família honrada. Então isso que cumpre, a bondade atrai as bênçãos, faz Deus operar coisas maiores, além da mente se estabilizar. E Jó, você pode ler lá, que ele teve filhas abençoadas, manteve o equilíbrio, nunca mais ficou preocupado, ansioso, desesperado. Ele prosperou, aí ele teve um conhecimento maior de Deus. Por quê? Nota-se em Jó 42, nas entrelinhas, que aí Deus falou com ele: Jó, vou lhe mostrar agora mais do meu poder. É justamente os degraus da fé. Volte agora lá em 2 Pedro, no capítulo 2, 5, para você ver. Qual que é a sequência após a bondade? Veja lá que está bem claro. 2 Pedro, no capítulo 1, 5. Diligentemente, com cuidado, acrescentai à fé, ao rudimento da fé, o primeiro degrau, a bondade, porque a bondade levará ao conhecimento de Deus, ou ao entendimento, ou à ciência em outras Bíblias, mas aqui diz que mais conhecerá a Deus. Então veja que Deus vai se revelando na medida que vai subindo os degraus de fé. No primeiro degrau de fé, Deus se revela como Senhor, cura, salva, e dá vitória.
Mas se não edificar a fé, vai estagnar. Então nós temos que saber que quem é espiritual, vive ressurreto, ele leva a carga um dos outros, não pensa mais em si mesmo. E isso vai trazer as bênçãos e consequentemente começa a vir mais conhecimento de Deus. Isso que ocorreu com Jó, tanto é que ele se equilibra, porque o conhecimento de Deus, quanto mais você vai tendo intimidade com ele, ele vai se revelando, você fica uma pessoa calma, temperado, você não desequilibra mais. É a sequência, mais bênção vai vindo. Então é outra situação que vai ocorrer com o povo de Deus, se a prática da bondade. Então veja que Jesus dá o exemplo: não tem maior amor do que este, de dar a vida. Veja bem, dar a vida pelas pessoas. Dar a vida, o que é dar a vida? Você fala, não amo mais a minha vida, eu dou ela para as pessoas, para orar, para interceder, para semear, para alguém ser salvo. Então é doação. Não tem maior amor do que esse que dá a vida pelos amigos. E Jesus declara: e fazer o que eu vos mando para ser meus amigos. Eu ensinei tudo que aprendi do Pai e passei para vós. Então veja que Jesus não quer a igreja gloriosa, que é a semelhança dele, fé, a bondade, e aí vai vir mais o conhecimento de Deus. Ou seja, mais e mais aquilo que Jesus aprendeu do Pai passou para os discípulos. Ele falou: vocês querem ser meus amigos e aprender intimidade com o Pai? Vocês não é nem mais chamados servos, mas amigos. Servo não tem intimidade, servo faz o que manda, mas amigo torna íntimo, amigo torna confidente. E veja bem que a pessoa pode perguntar: amigo é mais superior que familiar? Uma pessoa da sua família tornará o nível de intimidade melhor do que um amigo sincero, ou um familiar torna mais amigo do que um amigo sincero? Então veja bem que a palavra amigo é aquele que torna confiável, é aquele que se conta com ele, e no caso de Jesus, que o obedece. Por isso que Jesus falou, quando ele estava pregando numa casa, e muita gente ali ouvia ele, e alguém interrompe ele e fala: mestre, tua família está lá fora, querendo falar-te. Qual foi a resposta de Jesus? Ele parou e falou: me dê um tempo aí, uma desculpa, vou lá falar com meus familiares, que eles são prioridade. Jesus falou isso? Não. Ele falou: quem é minha mãe? Quem é meu irmão, minha irmã? Não foi o que Jesus falou? Aquele que faz a vontade do Pai, esse é minha mãe, meu irmão. Então isso é o nível de amigo, e não é simplesmente família. Sim, oramos para as famílias, mas na questão de amizade, de amigo, ela tem um grau superior, porque leva a estar confiável, que se pode contar, que se pode estar ali em harmonia. Então isso que Jesus falou: vocês não são simplesmente servos, mas agora amigos, e façam o que eu mando e serão meus amigos. E os amigos vão ter a intimidade comigo, e eu tenho o que eu aprendi do Pai para vocês também. Então veja que Jesus estava falando: não há maior amor a esse que dá a vida pelos amigos, pelas pessoas. Então é o que ocorreu com Jó. A história de Jó se tornou vitoriosa, mesmo que ele temia a Deus, mesmo que ele tinha fé, mas mesmo assim o inimigo o ataca. Mas na hora que ele torna bondoso, ou seja, ele se dispõe a orar pelas pessoas, encerra-se aquela situação e Deus dá em dobro para ele, bênçãos abundantes. E aí começa uma revelação maior de Deus, a ciência. Veja que é uma sequência: fé, bondade ou virtude, que leva ao conhecimento de Deus, que leva a conhecer mais o poder ou a personalidade de Deus, ou o que Ele quer, ou a sua vontade. E aí vai aumentando mais a unção de Deus. Então nós estamos caminhando para nos enquadrar, para deixar Deus operar, tratar, transformar, encaminhar e nos levar a estar no nível que Ele quer, porque a ordem de Deus é o aperfeiçoamento, o amadurecimento, deixar os rudimentos da fé e prosseguir
a maturidade em Cristo. Tem bênçãos, portanto, que não virá só porque creu ou pediu. Tem bênçãos que não virão só porque você clamou a Deus. Veja que Jó teve as bênçãos em todos os níveis, ele nem pediu nada, nem orava pelo problema, mas orava até pelos inimigos. Resolveu tudo, questão ministerial, questão familiar, questão financeira e a saúde do corpo, tudo ao mesmo tempo. Jó sofreu 9 meses. Em poucos dias que ele orou para as pessoas, tudo se resolveu, subiu um degrau maior de fé. Então a igreja tem que estar atenta à palavra. Isto é a igreja tornar gloriosa. Mas a tendência é a pessoa ficar no nível inicial de fé e só querer usar a fé, ou querer que ore, ou querer que busque por ele, ou que interceda. Mas a tendência é o seguinte: nós é que temos que acrescentar à fé os degraus, nós é que temos que esforçar. Foi até pregado, creio que na segunda. Não há esforço para subir degrau, não há desejo de querer subir. Então você tem que falar: Senhor, eu quero aplicar a bondade, Senhor, eu quero cumprir a palavra. Aí o Espírito de Deus confirmará. Então nós temos que deixar os rudimentos da fé. O rudimento da fé é leitinho, é fundamento, é o leite racional. E leitinho induz o quê? Mamadeira, biquinho. O que é mamadeira? É a mãe, o paizinho dá o leitinho para a criança na boca. É a fé inicial. Mas o cristão tem que sair do leitinho racional. Você tem que ir adiante, você tem que procurar. Fala: meu Deus, eu não posso mais ficar só nessa pendência humana. Quero ir adiante. Não que você vai ficar sozinho e abrir uma igreja ou ser independente, não. Isto vai unindo mais a igreja. Não foi pregado, creio que foi na Santa Ceia, o que uniu a igreja primitiva foi porque eles viviam ressurretos. E a visão, o corpo, a alma, a fé, o coração do povo eram um só. Porque quem vive ressurreto vê as coisas sobrenaturais, usa a bondade, já começa a ter um entendimento maior de Deus, e aí a pessoa é atraído à unidade do coração de Deus. Quando não está vivendo ressurreto, aí tem a influência mental, humana, adâmica, que o inimigo ainda pode atuar e vai trazendo rebelião, confusão, distrato. Mas Deus quer a igreja tornando gloriosa. Então a oração hoje, nesse nível, completando o princípio da bondade, é nos dedicar mesmo a saber que a bondade atrairá grande conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? É chamado palavras vivas, revelações sobrenaturais, é Deus esclarecer os enigmas, luz à palavra, a palavra não voltar vazia. E você vai notar que o conhecimento de Deus lhe traz equilíbrio, temperança. A pessoa equilibrada não rebela, não divide, não traz transtorno a ninguém. Ele está equilibrado. O que é equilíbrio? Harmonia, uma engrenagem funcionando junto com a outra. Você já viu aqueles relógios antigos que tinha engrenagem? Agora é tudo eletrônico, tudo funciona sistema eletrônico, mas antigamente tinha aqueles relógios a corda ou engrenagem, uma funcionando ligada à outra, e todo equipamento funciona bem. Então veja que quando vai tendo a bondade, o conhecimento de Deus, vai tudo trabalhando como engrenagem concisa, não há discrepância alguma no meio do povo de Deus. Um se liga ao outro para tudo cumprir o plano de Deus. Isso foi alcançado na igreja primitiva, e Deus quer isso para a igreja tornar gloriosa. Então não há como cobrar de ninguém unidade, ou que se humilhe, ou que faça a vontade de Deus, porque a subida dos degraus é você que tem que querer, é você que tem que dedicar. Por isso que naquela visão que sempre relatamos da igreja tornar gloriosa, nós não relatamos há tempos atrás, porque não era nem permitido, como sempre falava, há coisas que Deus nem autorizava falar. Alguém lembra de eu ter falado isso tempos atrás, muitos anos? Alguém lembra? Então veja que é um relato. Tinha coisas que eu queria falar, Deus falou: não é o tempo ainda, meu filho, está sendo aprovado. Mas chegou o tempo, tem tempo para tudo. Não está escrito lá na palavra de Deus: há tempo de plantar, de colher, tempo de tudo, tempo de lançar pedra, tempo de não lançar pedra, seja, exemplos que são dados. E é o tempo da revelação da palavra. Então é necessário entender
que tem coisas que não tem como cobrar de ninguém, porque há um momento que é a pessoa que tem que ouvir e falar, é verdade, então eu vou acrescentar a fé. Por isso que Deus falou, essa visão que tu vê esse homem doente, oprimido, relaciona-se a Jó. Aprenda que no momento que ele dedicou em ser bondoso, aí a história, a sorte dele mudou. Então tem problema dentro da igreja? Tem problema com a irmandade? Tem. Não tem jeito de esconder, e não tem que sermos hipócritas, que tem briga, tem contenda, tem tapa na orelha, tem gritaria. Tem isso, pastor? Tem, em todo lugar tem. Onde tiver raça humana adâmica, miserável, tem briga, contenda e sofrimento. Não pode deixar a raça adâmica dominar. Paulo não escreveu, amar acima de tudo, e olhe, cuide para que não venha agredir um ao outro. Então isso já ocorria lá no tempo da igreja de Gálatas. Mas a tendência é o aperfeiçoamento. Agora quem não aperfeiçoar vai ficando para trás e vai ser rejeitado. Vai perecer, porque a raça adâmica é a legalidade dos demônios. Então acrescente a bondade, leve a carga um dos outros, humilhe-se, ore e interceda, não pense mais em si mesmo, e consequentemente a unção aumentará, e a aprovação de bondade leva mais conhecimento de Deus, e vai vir bênção que você nem pediu. Jó não pediu para ser curado, Jó não pediu para ficar rico, Jó não pediu família de novo, Jó não pediu nada, mas Deus deu em dobro em todas as áreas, porque a unção tende a aumentar cada vez mais as bênçãos. Então hoje encerra uma etapa para começarmos a nova etapa do conhecimento maior de Deus, que vai seguindo até domingo essa etapa. Depois começaremos um novo degrau de fé. Lembrando que temos ainda a etapa da quarta dimensão que segue na sexta-feira. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos orar, fique de pé, vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos prosseguindo, ó Deus, a mais uma etapa da igreja aperfeiçoando em ser gloriosa. Senhor, aquilo que Tu mostrou há tempos atrás, como enigmas, e muitas coisas perguntávamos, e havia muitas respostas, até discrepantes. Chegou um dia que Tu nem falava mais, ó Pai, como ia interpretarmos aquela situação. E aí nos quietamos, mas Tu estava aprovando, aperfeiçoando na unidade, na oração, na perseverança, no meio da luta, da labuta, da dificuldade, das situações de ameaça. E chegou um dia que novamente Tu começou a dar esses lampejos das visões, ó Pai, e Tu falou, meu filho, é tempo de ser iluminado para anunciar o que eu lhe tenho mostrado. E não é para vós simplesmente, é para vós e vós outros. E assim está cumprindo, Pai, para todos nós. Porque a visão não é para um só, é para todos, como a palavra declara. Senhor, e Tu falou, eu tenho meu povo, e anuncio o que eu lhe disse, que eu cumprirei. Porque a palavra tornará iluminada nos corações. Senhor, que a igreja realmente torne santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Que venhamos ser aperfeiçoados em bondade. A própria palavra declara o Filho de Deus dizendo, não há maior amor do que esse, de dar a vida pelos amigos. Não vos chamo mais servos, mais amigos. E o que eu aprendi do Pai é vos dado também. Senhor, Tu tens trazido palavras sobrenaturais. Quanto mais a pessoa é bondosa, mais ele tem o conhecimento de Deus. Louvado o nome do Senhor. O conhecimento de Deus leva a temperança, o equilíbrio, e Deus vai operando coisas maiores, tremendas, como está em Gálatas. A fé é inoperante. A fé não funciona, não adianta lei, nem fora da lei. A fé é operante no amor ágape, como está em Gálatas 5:6. É os degraus da fé que vai se aperfeiçoando. Ó Deus, torna esta obra santa e gloriosa. Tem situação que não adianta nem orar, não adianta nem clamar, se não praticar a bondade. Tem situação que não adianta, que a briga não vai resolver, nem a pendência, nem o distrato, nem a confusão, se não praticar a bondade. É o que a palavra declara. Jó só teve a questão resolvida e mudou a história dele
quando ele nem pensou nele mais. Deus de amor, Deus de misericórdia, e tu quer trazer revelações, conhecimento da palavra. Tu quer, ó Pai, que o teu povo torne temperante, porque a temperança é que leva a resistir ao mundo tenebroso, aos tempos do fim, que cada vez há ameaças e coisas tenebrosas e tentações que virão. Mas a igreja que torna temperante, ela não se deixa levar por nenhum vento de doutrina e permanece íntegra diante do Deus vivo. Senhor, confirma tão grande avivamento, vida abundante a todos os presentes, como muitos já tiveram pelo culto da tarde, e que todos sigam esta ministração que vai seguindo até domingo. Louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus vivo. Envolva a todos com a tua presença, amado e querido Espírito Santo, que foi nos enviado para todos nós sermos aperfeiçoados, transformados, fundamentados, e dia após dia, a imagem do Filho de Deus. Esta é a ordem do Senhor eterno. Vida abundante a todos. Nos ajuda, Senhor, a viver a tua palavra. Senhor, mais uma etapa tem sido pregada, e tu é que cuida, ó, de todos, porque a obra que tu começou, tu mesmo é que aperfeiçoa, fundamenta e torna real. A nossa função é simplesmente apregoar. A tua função, Senhor, é convencer do pecado, da justiça e do juízo, e aperfeiçoar. Que todos tenham entendido mais esta etapa do aperfeiçoamento, de viver em bondade, que traz conhecimento de Deus, palavra inefável, palavra de poder que não volta vazia. Que todos tenham tido, ó Pai, entendimento, e alcancem esse nível do degrau de fé. Vida abundante para todos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar e exaltar o santo nome de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós iremos agora orar por todos, mesmo que Deus ordena o aperfeiçoamento, mas Ele não também declara que não pode orar pelos dons ou interceder para os milagres. Vai caminhando e as bênçãos, porque tem pessoas que precisam também do primeiro da fé, mas os que já vão entendendo vão ajudando a igreja a edificar-se e crescer. Mas o Espírito de Deus quer que oremos em específico por uma pessoa que no dia de hoje começou a te dar pontadas assim no crânio, na cabeça, como pontadas pontiagudas, e o Senhor quer te dar a vitória. Esse sintoma já ocorreu, voltou, e Deus quer te dar o livramento. Esse problema é indício ou início de situações de cansaço mental, perda de memória, e também problemas que podem surgir com peso mental. O que é um peso mental? Dificuldade de lembrar as coisas, esquecimento, é um sintoma inicial. Se você padeceu isso, ou esse sintoma se repete, então Deus quer te ungir, te curar, te dar vitória, para que você tenha a mente do justo, sarada, próspera e sem deficiência nenhuma. Se tiver o problema, então você já vem aqui à frente, nós vamos ungir já com o santo nardo, e a vitória lhe será dada com toda certeza. Mas não preocupa, então eu vou correr no médico para fazer exame. Não, Jesus já revelou, já deu a vitória agora. É como nem existisse mais.